E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. O assunto do vídeo é sobre números racionais e adições algébricas. Vamos entender o que é isso? Bora! Em primeiro lugar, quando você fala de adição algébrica, você na verdade está querendo dizer que você vai juntar, ou seja, unir números positivos e negativos em um mesmo resultado. Não necessariamente precisa ser uma conta de mais ou uma conta de menos simplesmente. Você vai acabar juntando dois ou mais valores, sendo eles positivos ou negativos. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque agora a gente vai começar a fazer isso com frações e com números decimais, certo? Para isso, vamos direto para a nossa lousa então. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre as frações. No caso das frações com denominadores iguais, a coisa é muito simples. Você primeiro conserva o denominador e depois você soma ou subtrai, depende do que os seus números vão te trazer de sinal. Então, veja só um exemplo. Eu tenho aqui 4 nonos mais 2 nonos. Percebam que os denominadores são iguais, certo? Nos dois é 9. Então, eu conservo o 9 como denominador e faço a minha soma, 4 mais 2, que no fim dá 6 nonos. Mas atenção, essa fração ela não está na sua forma irredutível. Então, você vai ter que simplificar ela. Em cima e embaixo, eu consigo simplificar por 3. Resultado, 2/3, certo? 6 eu simplifiquei por 3, deu 2. 9 eu simplifiquei por 3, deu 3, ok? Denominadores iguais não tem segredo. Agora, já os denominadores diferentes em relação às frações, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. A primeira coisa, nós temos que fazer o MMC dos denominadores. Depois, a gente faz aquela regrinha do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos entender melhor? O exemplo que eu dou aqui para vocês. 4/8 mais 2 nonos. Perceba que agora embaixo os denominadores são diferentes. 8 e 9. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, fazer o MMC, olha aqui do lado. Fazer o MMC entre os denominadores, 8 e 9. Então, o 8 eu consigo dividir por 2. Lembra, se eu conseguir dividir os dois números ao mesmo tempo, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem, eu divido uma vez só. Vamos lá. 8 por 2, 4. O 9 eu só copio embaixo. Continuo dividindo por 2. 4 por 2, 2. O 9 eu ainda copio. 2 por 2, 1. E o 9, copio de novo. O 9 é divisível por 3. Lembrando, pessoal, a decomposição tem que ser feita em fatores primos, ok? 9 por 3, 3. E o 3 que sobrou, dividindo por 3 novamente, é 1. Ou seja, você vai parar o seu MMC quando os dois resultados derem 1, certo? Então, vamos lá. Para fazer o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, você vai ter que fazer a divisão de todos esses números primos que você achou. Desses 3 números 2 e desses 2 números 3. No caso, eu vou fazer e vai dar 72 o nosso resultado, certo? Você vai simplesmente fazendo uma conta de multiplicação. Então, a gente já sabe que o nosso denominador unido vai ser 72, certo? Agora vamos ver embaixo. Eu vou pegar esse 72 e vou aplicar a regrinha número 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso para cada uma das minhas frações. Vamos ver? 72. Vou dividir pelo de baixo, que é o número 8. Então, 72 dividido por 8 dá 9. Guarda esse 9 na cabeça. Multiplico pelo de cima. Então, esse 9 vezes 4 dá 36. Certo? Por enquanto, nós temos 36 no numerador. Agora, vamos lá. Fizemos para uma fração, temos que fazer para a outra. Então, copio o sinal de mais e vamos lá. Esse 72 divido pelo de baixo,
que é o 9. Então, 72 dividido por 9 dá 8. E multiplico pelo de cima. Então, esse 8 vezes 2 dá 16, certo? Então, em cima ficou 36 mais 16. Fazendo essa continha rápida, nós temos 52/72. Sim, é uma fração bem grande, mas ela também pode ser reduzida. Então, eu vou simplificar tanto em cima quanto embaixo por 4. E eu tenho o resultado de 13/18. Atenção, 13/18 parece ser uma fração maior, uma fração grande. Porém, ela não reduz mais, certo? Não tem mais nenhum número que você consiga simplificar a sua fração, ok? Agora, falamos de frações. Vamos pegar os números decimais, que não tem muito segredo, mas você precisa tomar um certo cuidado com os sinais. Vamos pegar 2 exemplozinhos aqui. O primeiro exemplo, 1,86 menos 0,35. Atenção, tem 2 sinais juntos aqui, ó, 2 sinais de menos. Tá chocando esses 2 sinais. Eu não posso, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, nossa regra número 1, jogo de sinal. Então, percebam, você tem aqui menos e menos, vai dar mais. Sinais iguais, mais, ok? E agora é só efetuar os cálculos, certo? 1,86 mais 0,35. Fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de 2,21. Esse é o meu resultado. Vamos fazer um outro exemplozinho agora. Exemplo 2. Cuidado, nós temos um número negativo na frente e ele vai estar sendo juntado, digamos assim, com um número positivo. Então, nós temos menos 0,125 mais 0,75. Primeira coisa que eu falo para vocês, que é uma dica importantíssima. Se os sinais são diferentes, você vai calcular a diferença, certo? Então, ó, sinais diferentes, calcule a diferença. O que é a diferença? É conta de menos. E você vai conservar o sinal do maior, certo? Então, só cuidado com isso, pessoal. A diferença tem que ser do maior para o menor, não importando a ordem. Então, entre esse menos 0,125 e esse mais 0,75, o maior, acreditem, é 0,75, certo? Você vai vendo justamente na primeira casa decimal. Na primeira casa decimal, nós temos um 7 no primeiro número. E no segundo número, nós temos 1 na primeira casa decimal. Cuidado com isso, tá bem? Vou calcular a diferença entre eles, então. 0,75, eu vou fazer menos 0,125. Cuidado, eu sei, o número de cima está faltando alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ser vírgula embaixo de vírgula quando você faz uma conta de mais ou de menos, envolvendo números decimais. Então, você vai simplesmente completar a última casa lá do 0,75 com 0, ok? Então, agora fica fácil de perceber por que o 0,75 é o maior. Porque quando eu completo com um 0 no final, eu tenho 0,750. 0,750 é muito maior do que 0,125, certo? Então, vamos continuando. Fazendo essa continha de menos, nós temos que o resultado é 0,625. Então, ele fica sendo o nosso resultado. Atenção, essa história de conservar o sinal do maior, você simplesmente vai ter que ver qual que era o maior mesmo? Ah, era o 0,75. Ele estava com que sinal? Positivo. Então, o meu valor final fica positivo, certo? Se o 0,75 fosse negativo, o meu valor final seria negativo, ok? E por hora foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, revejam o vídeo algumas vezes e, se possível, deixem sempre o seu comentário, sempre a sua sugestão, o seu like, porque isso é muito importante para o desenvolvimento não só do canal, mas também das nossas aulas, ok? Tudo de bom para vocês e até uma próxima aula. Valeu!